Oi, pessoal! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina, sejam muito bem-vindos. Nossos episódios saem toda segunda-feira às 18 horas no meu canal do YouTube Fabi Santina e também lá no Spotify. Temos o canal de cortes no YouTube e também nas redes sociais, que é o Vida de Mãe Podcast, tanto no Insta quanto no TikTok. Então fiquem de olho para acompanhar tudo por lá. Bom, a gente está na segunda temporada, já tem muitos episódios. Se você perdeu algum episódio, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês na descrição, tanto da primeira quanto da segunda temporada do Vida de Mãe. E a gente está fazendo essa segunda temporada aqui nos estúdios da You Group, que está sendo incrível. Assim, vocês sabem que aqui no podcast a gente fala sobre maternidade real, a gente troca experiências. E esse episódio, inclusive, é patrocinado por Frutella e a gente vai ter um quadro muito especial e divertido mais pra frente. Acompanhem. E agora, para falar da nossa convidada, imagina, você tem um bebê, mais ou menos 3 anos, decide ter um segundo e descobre que tá grávida, mas não de um, e sim de 4 quadrigêmeos. Hoje eu tô falando com a Priscila. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. Sim. Gente, a Priscila no Instagram, nas redes sociais, tem um Instagram de 1 para 5, né? Que é justamente isso, de uma criança para 5 crianças. E você e o seu marido, vocês compartilham essa experiência. Como Sim. foi toda essa experiência? Sim. E viver essa experiência com 5, né? Exato. Hoje você tem é mãe da Catarina, do Caio, do Ícaro, do Diego e da Antonella. É isso mesmo. E aí, mulher? Sempre foi seu sonho ser mãe? Sim, sempre. Desde pequena. E assim, planejava uma família grande, 1, 2 filhos? Não, mas assim, eu sempre quis ser mãe de gêmeos. Nossa. Como tinha histórico na família, né? As minhas bisavós, por parte de mãe, as 2 tiveram gêmeos. Uhum. Mas naquela época era muito difícil evoluir. E meu avô era um dos gêmeos, né? E tinha uma irmã. E aí, assim, na outra bisavó eram 16 bisnetos. E a gente falava assim, o gêmeo do gêmeo tá comigo, tá comigo. E, coincidentemente, quando eu conheci o Ricardo é gêmeo. E aí ficou aquela coisa, né? Será que vem? Engravidou da Catarina, não era. Ok. Aí, depois da Catarina, quando a gente decidiu tentar de novo, a gente perdeu o bebê. Uhum. Não era também. Não era gêmeo também. Não era. E aí, assim, passando por aquele luto, né? Foram 2, 3 meses depois que a gente perdeu esse bebê, eu, inesperadamente, engravidei dos quadrigêmeos. Então essa dos quadrigêmeos, você ainda nem estava, assim, realmente tentando, se preparando para engravidar? Não, eu estava tentando sair do meu luto pós-aborto. Sim. E aí, do nada... E assim, peraí, vamos lá. Primeiro, a Catarina foi planejada, foi uma gravidez planejada. Super planejada. E aí não eram gêmeos, tudo bem, foi uma gravidez tranquila? Foi. Tive um pouquinho de descolamento de placenta, precisei ter alguns cuidados, mas foi super tranquilo. Pós-parto também, eu queria parto normal, a gente precisou induzir, porque ela não nasceu com 40 semanas e 5 dias. Caraca. Mas assim, deu tudo certo, consegui. E assim, foi realizando, a gente foi ticando, sabe? Aquela coisa da maternidade. Nossa, que coisa maravilhosa. Talvez, se ela tivesse me dado um pouco mais de trabalho, não tivesse dormido à noite, talvez a gente tivesse parado por ali. Mas tinha sido tão perfeito tudo, que eu falei, não, tá muito tranquilo, vamos já tentar outro. Existe aquele meme, né? O meu filho que me fez querer ter mais filhos, que é tipo, o primeiro, bonzinho e tal. O meu filho que me fez querer parar no segundo, que a criança já... Exatamente. Não teve essa opção. É isso. E aí, bom, foi esticando tudo, parto normal do jeito que você queria, gravidez tranquila, amamentação. Olha, mais ou menos, né? Pós-parto, né? Eu falo que acho que 5º dia, né? A gente fica parecendo atriz de filme americano, né? Daquele tamanho, e muita dor, e sangra. Só que vai passando e vai amenizando. Como eu tive o parto normal, assim, a minha maior preocupação era voltar no meu peso. Eu falei, bom, quando que eu posso parar com tudo e voltar a treinar? Aí meu médico falou, olha, quando você se recuperar. Eu falei, não, mas eu não tenho mais dor. Ele falou, então, Pri, mas você teve problema de hemorroida. Então, que quase ninguém fala, né? Parto normal não tem jeito. Você faz muita força. Então, assim, espera,
voltar ao normal e aí você volta. Então, com 22 dias pós-parto, eu tava treinando. Que nem uma maluca. A gente tem uma coisa, né, de preciso voltar pro meu corpo de antes. Não, é uma coisa insana, né? Demorou 9 meses pra... Exato. Como é que você quer assim, da noite pro dia, né? Maturidade. E aí, eu voltei pra academia. E aí, eu comecei a intensificar os treinos. Quando eu tava por volta dos meus 4 meses, da Cacá, mais ou menos, ela pegava o peito e ela empurrava. Ela pegava o peito e empurrava. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Aí, eu tirava o leite e punha na mamadeira. Ela não tomava o leite. Aí, eu punha a fórmula, ela tomava. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Depois de muito tempo, eu fui descobrir que a atividade física em alta demanda altera o sabor. O ácido lático que a gente libera no organismo altera o sabor do leite. E aí, ela se desmamou. Ah, nossa, nunca tinha ouvido falar disso. Nem eu. Mas acontece. Mas você tava treinando na intensidade. Treinando bonitinho ali, pesado. Treinando. Aí ela desmamou 4 Ela meses. desmamou, aí eu fiquei meio chateada, né? A gente sofre, né? Poxa. Não tava nem preparada, né? Não. Foi um susto ali, né? Foi do nada. E foi. Aí eu falei, bom, no próximo vou fazer bonitinho, né? Aí Vou o próximo não deu muito certo, né? Aí fui para um caminho, porque o aborto é isso, né? É muito fácil a gente falar, né? E eu lembro que quando eu engravidei da Catarina, eu lembro que eu tinha muitas amigas grávidas no mesmo momento ali. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. E eu lembro que nós éramos em 7. Das 7, eu e minha cunhada fomos até o final da gestação. As outras 5 perderam. E aí, na época, o meu obstetra disse. Ele falou, Pri, é muito comum perder bebê. É muito comum. Então, fica tranquila. Não aconteceu. E, então, assim, quando acontecia, eu sempre tinha uma palavra de acolhimento, assim, né? Empatia, tentava se colocar no lugar da pessoa. E aí, quando aconteceu, a gente tinha acabado de anunciar para toda a família. Ah, foi com quantos meses? Com quantas semanas? 10 semanas. Que já tá perto das 12, aí você fala, beleza, já dá pra contar. A gente não tinha isso, tanto eu quanto o Ricardo. A gente medo, descobriu, né, a gente falava. Se perder, tudo bem, não era pra ser. Aquela coisa, né? Que todo mundo fala. Aí, a gente anunciou. O Ricardo faz aniversário no carnaval, né? Tinha caído ali na quarta-feira de cinzas e a gente tinha feito uma caixinha. E a gente tinha falado para todo mundo, para os familiares, que ia ter uma festa fantasia do Ricardo. Então, eles precisavam, dentro dessa caixinha tinha um balão, eles precisavam estourar o balão e ver do que a família precisava ir fantasiada. Então, tava lá dentro. Nossa, aí, criativo. Quando eles abriam o papelzinho, tinha a foto do ultrassom, um coraçãozinho, e eu coloquei assim uma frase, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E aí todo mundo captou a mensagem e ficou todo mundo feliz e não ia ter festa nenhuma. Isso foi na terça, no aniversário dele. Na quarta, eu tive um sangramento. Fui pro hospital. Falei, mãe, eu vou aqui perto mesmo, porque, é só um sangramento, igual da Catarina, né? Foi igualzinho do descolamento de placenta. Cheguei no hospital, não tinha mais bebê. Eu não tinha mais bebê. Quando a médica colocou o aparelho, eu olhei, eu falei, cadê? Eu não achava o saco gestacional. Como é que ontem à noite eu estava grávida? E hoje eu não estou mais grávida. Aí, ok. Uma quarta-feira. Tá, chateei, claro, chorei. Falei, não, mas não era pra ser, né? Aquela coisa que a gente tenta pensa. Se conformar, né? Assim, é normal, todo mundo passa por isso. Terceiro dia pós, um sangramento que não dava pra ficar em pé. Muito pior do que um pós-parto. E ainda bem, não precisei fazer curetagem, nada. Foi completamente espontâneo. E aí, quando foi chegando 10 dias, 15 dias, aí eu afundei. Eu afundei, eu chorava de noite, eu não desgrudava da Catarina. E assim, me faltava alguma coisa. Tinha um buraco, sabe? E aí eu liguei pro meu médico, falei, não vai dar. Ele falou, então vem pro consultório. Aí ele foi fazendo acompanhamento de ultrassom para ver se não precisava realmente fazer a curetagem. Aí entrou com medicamento. Aí eu fui melhorando, fui fazer terapia. E aí eu fiz uma constelação familiar, que me ajudou muito. E aí eu engravidei deles. E olha só, na constelação, a terapeuta falou assim, olha, eu tenho um recado para você. Você já fez constelação? Não, tô querendo esse contato agora. Ela é maravilhosa. Ela é minha psicóloga, assim,
desde novinha e ela faz. Eu nunca fiz com outra pessoa que não seja ela. Não conheço, assim. Nunca dei oportunidade, porque eu acho ela muito incrível. Aí ela olhou pra mim no final, assim, porque são várias pessoas juntas, né? E eu acabei não constelando o aborto naquele momento. Mas eu participei de muitas constelações, que eu era a vida. Então, assim, todo o grupo estava relacionado com assuntos de morte e de vida. E as pessoas me escolhiam para representar a vida. E ela olhava sempre para mim e falava, você tá vendo? E eu, sabe, aquela coisa, a ficha tá caindo. E aí, no final, ela virou e falou assim, é o seguinte, o recado é, se você não se preparar e não estiver preparada para o que está para vir, vai subir de novo. Eu olhei. Meu Deus. Eu falei, que será, né? Cheguei em casa, falei pro Ricardo, ele, ok. E pro homem é muito difícil, né? Muito. É muito subjetivo, né? Porque assim, ok, ele com certeza ficou muito triste, mas assim, não teve esse sofrimento. E eu sou canceriana. Então assim, eu sofria muito. Não, e a gente também passa... Eu tive também um aborto no começo desse ano. Então assim, a gente também passa pelas mudanças hormonais. Exato. De quando engravida e quando perde. E fora tudo isso, tem aquela coisa que a mãe é mãe desde o positivo, né? Sim. O pai é pai depois que nasce. Porque tá dentro da gente, né? Então é diferente a conexão, enfim. Eles vão ali dia Vão a dia, crescendo, né? Vão cativando, né? É um sorriso. A coisa começa a ficar melhor pra eles depois dos 6 meses. Mas pra gente não, né? Que tá ali desde o comecinho, né? Então essa parte foi muito difícil. E aí eu lembro que meu médico falou assim, olha, Pri, a partir do mês que vem, que eu demorei bastante depois pra menstruar, depois do aborto. Ele falou, a partir do mês que vem, se vocês quiserem, agora você vai menstruar, tá tudo certo. Vocês podem tentar. Eu falei, não quero pensar nisso agora. Eu ainda não tô pronta. Aí, eu tava na minha mãe, e eu acho que eu tava me trocando pra ir pra academia, ela olhou, a minha mama, ela olhou pra mim e falou, você tá grávida. Eu falei, mãe, lá vem você. E assim, abalada ainda. Mãe, acabei de perder um bebê. Tipo, pra que falar isso? Exato. Ela falou o seguinte, você vai lá em cima, compra na farmácia um teste digital, tal. Eu falei, mãe, não vou. Eu quero o digital. E minha mãe, assim, é muito intensa. Então, quando ela fala, você tem que seguir o que ela fala. Aí lá fui eu. Falei, mãe, vai ser só criar expectativa. A gente não tá esperando, a gente não se programou pra isso agora. Você tá grávida. Aí lá fui eu, fiz o teste. Fiz o teste e dei na mão dela, assim. Eu falei, tá. Ela esperou um pouquinho e ela falou, você quer ver ou quer que eu te fale? Eu falei, tá negativo, né? Ela falou, Priscila, você tá grávida. Eu falei, mãe, como é que eu tô grávida? Se faltam 10 dias pra eu menstruar, eu acabei de menstruar. Faltam 10 dias ainda pra eu menstruar. Ela falou, você tá grávida. Tá aqui, ó, tá grávida. Nossa, e deu tanto tempo antes eu nem sabia que isso podia. Eu liguei pro meu médico. Falei, André, minha mãe falou que eu tava grávida, eu fiz um teste aqui digital. Esses testes dão errado? Ele falou, olha, Pri, dá falso negativo, agora falso positivo não. Eu falei, então eu tô grávida. Aí ele falou, Priscila, faz um beta. Aí lá fui eu. Deu 50. Aí ele falou, daqui 3 dias você repete. Muito baixo ainda, né? Aí o outro deu 25. Aí eu falei, eu perdi o bebê. Tava grávida, perdi o bebê de novo. Aí eu fiquei nessa. Ele falou, para. Você não vai fazer. No dia do seu atraso, porque eu sempre fui muito reguladinha. No dia do seu atraso, você faz. E me liga. Eu fiz. Aí deu 2.400 e lá vai pancada. Deu lá em cima. A Catarina, a gente já achava que era. Porque o dela tinha dado 800 no dia do atraso. Falei, bom, 800, 2.000. Eu falei, são gêmeos. Ok. Isso foi no final da semana. Ele falou, Pri, tô saindo de férias a semana que vem. Então vem no consultório na terça, que eu quero fazer um ultrassom. Pra você ficar tranquila, você acabou de passar por uma perda. Tá bom, lá fui eu. Na hora do exame, o Ricardo teve um problema no serviço com a gestante de um dos funcionários ali que trabalhava com eles. Não vou poder ir. Eu falei, como assim? Vou sozinha no médico? Ai, Pri, chama sua mãe. Aí lá vai minha mãe. Que a sua mãe que desvendou tudo. Então, tava imagina, ela toda feliz, né? Que ia ser a avó, que o negócio tava muito alto. Aí o médico começou o exame. Ele falou, Pri, vamos fazer uma varredura e a televisãozinha assim na minha frente. Da esquerda pra direita. A hora que ele colocou o aparelho, eu vi 4 bolinhas. Aí eu já falei, deu muito ruim. O que é isso, né?
De repente não tinha nada, de repente tem 4 bolinhas. Uhum. Eu falei, então, você tá vendo aqui esse saco gestacional, tem um anelzinho, aqui vai ter um bebê. É muito recente. Tinha acabado de dar, né, o atraso. Tava de 5 semanas, não, 4 semanas, pouquinho. Uhum. Então, aqui vai ter um bebê. Aí você tá vendo aqui do lado, olha, o saco gestacional é tortinho, você vê que a coloração é diferente, aqui não tem anel. E aí já comecei a suar, né? Já começou aquele gelo. Aí o terceiro saquinho, olha, aqui tem anel. O quarto, olha, aqui não tem. Então, Pri, aparentemente você tá grávida de gêmeos. Você já sabe, já teve a Catarina, descolamento de placenta. Gestação de risco. Então, vamos ter cautela. Qualquer sangramento, você vai para maternidade e me liga. Tá bom. Ok. Minha mãe virou para ele e falou assim, são 4. Ele falou, olha, todo educado, né? Dona Gercelene, não dá, né? Pra afirmar nada agora. Olha, no momento não são, só tem 2. O organismo vai absorver isso, né? Ela falou, são 4. Eu nunca tinha levantado a voz pra minha mãe. Eu tava tão nervosa que eu olhei pra ela e falei, cala a boca, mãe. Muito brava. Vai jogar. De passar por uma perda, tipo, não quer criar expectativa, não né? Quer, você não quer nada. Você não quer nem saber que vem um monte de filho depois dele, sabe? Que não tá mais. Aí passou. Isso foi numa terça, num domingo, eu sangrei. Aí eu falei, ai, Ricardo, tô perdendo o bebê. Corre. Fui pro hospital, ele ficou com a Catarina. Aí eu entro na sala, a médica que me atendeu no aborto. Ai, Pri, espero que eu tenha uma boa notícia. Eu falei, ai, doutora, fica tranquila. Já tô acostumada. Eram gêmeos, já não sei mais se são. Aí ela começou o exame. Ela falou, mas gêmeos? Eu falei, por quê? Alguém sumiu? Aí ela, não. Tem 4 bebês. Eu falei, o quê? 4 bebês. Eu estava de 6 semanas e 1 dia. Ela falou, vou colocar o coração de todo mundo. Eu falei, não, você tá tirando um barato comigo. Mas 6 semanas não bate coração, não é? Com 8. Não, Pri, tem coração batendo. Fabi. Ali eu acho que, assim... E você sozinha no exame? Tiraram minha alma, levaram sei lá pra onde, e eu só consegui ter posse dela esse ano. Porque eu fiquei, assim, completamente em choque. Eu imagino, porque assim, gêmeos, por mais que você quer, já é um choque. Porque é uma gravidez de risco. E que você pensa, meu Deus, tudo em dobro, trabalho em dobro. Agora, 4, a gente pensa que é até fisicamente impossível, né? Não, eu não sabia nem que existia isso. Falei, gente, isso é só nos Estados Unidos, com muito tratamento, com inseminação artificial. Exatamente. Naturalmente, assim, não, é inviável, né? Eu achava que era inviável, que não era compatível com a vida isso. Falei, gente, é um negócio muito estranho. E aí, eu liguei pra ele. Falei, Ricardo, olha, não são gêmeos. Ele falou, como assim? Eu falei, são 4 bebês. Ele, não, volta lá. Volta, porque ele é bem brincalhão. Volta lá e faz esse exame de novo, que tá tudo errado. Eu falei, Ricardo, tem 4 corações batendo. Eu escutei tudo, a mesma médica, a doutora Fabiana, não tem como tá errado. E aí eu chorava, que ninguém entendia nada na maternidade. Falou, ela tá perdendo o bebê, né? Eu chorava que nem uma maluca. Aí desceu a maternidade inteira. E aí começou, né? Aquele acompanhamento. E aí... estamos aí. Gente, eu imagino o choque. Mas porque, foi. assim, da minha primeira filha, quando eu fui fazer o ultrassom, eu não queria gêmeos. Porque eu pensava, meu Deus, é muito difícil e tal. E eu nem tenho gêmeos, assim, na família. Tem na minha tia, mas que não é do meu sangue. Então, não tinha, assim, né? Aí eu fui fazer o ultrassom, eu tenho certeza que tem um só, né? Sabe aquela coisa? Imagina você tá lá, 4. Eu imagino o medo. Que toda hora eu sangrava, toda hora tinha descolamento, Sim. tinha que ir pra maternidade quase toda semana. E o medo de aparecer mais um. Parecer mais? Porque eu já achei que eu tava sofrendo de algum problema, né? Porque não é possível. Estão se dividindo e estão se multiplicando lá dentro. E assim, o pior de tudo era, eu tinha muitas amigas ao meu redor, tentando engravidar, na 6ª FIV, na 7ª FIV, e não engravidava. E aí eu comecei a questionar Deus. Falei, gente... poxa, era um só, sabe? Eu acabei de perder um. Dividia, mandava um pra cada uma. E tava tudo certo, ia ficar todo mundo feliz. Agora, sim, primeiro, eu tava saindo do luto, de repente 4, e um monte sofrendo com um monte de FIV dando negativo. Falei, gente, isso não é justo. O que foi que eu fiz? Poxa, vamos dividir.
Era essa o meu pensamento, assim, a minha aflição. E aí, logo em seguida, eu quis me esconder. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Porque você olhava pra mim... Então, você olhava pra mim e você falava, você tá muito grávida. Você não tá pouco, você tá muito grávida. Pra eu contar pros meus pais. Não, mas a sua mãe já sabia que eram 4. Então, ela já, mas aí eu tive que contar pro meu pai. Aham. Ela soube nessa ligação também, né? Eu falei, ó, deixa que a gente conta pessoalmente, né? Pra minhas irmãs. E aí a gente tava num almoço de domingo, e aí comendo. E a minha irmã olhou assim e falou, mas você vai comer de novo? Eu falei, é que eu ando com muita fome, né? Aí ela olhou assim, falou, bom, tá. Eu falei, é que eu tô grávida. Ai, parabéns. Eu falei, então, mas é que são quadrigêmeos. Meu pai parou e falou, o quê? Eu falei, pai, são quadrigêmeos. Aí o Ricardo, e aí, tal? Que ele é brincalhão, né? E aí, Zé, não vai falar nada? Ele, não, só depois que nascer. Meu pai, assim, enterrou junto comigo, sabe? Aham. Porque imagina a preocupação deles, né? Sim, Poxa. com certeza. Por você também, né? Exatamente por conta disso. Eles estão nem aí pros netos. Mas, poxa, é a filha, né? Que tá ali na berlinda. Como assim? Tem 4 bebês dentro da barriga dela. Era insano. Não, e assim, porque se eu não tivesse tido passado pela perda, apesar de ser insano e tal, talvez a preocupação fosse um pouco menor. Mas depois de passar por uma perda, você fica pensando a qualquer momento, e ainda mais uma gestação de risco de 4, você fica tipo assim, meu Deus, será que vai chegar até o final com 4? Exatamente. Será que ela vai sobreviver? Será que vai sobreviver até o final? Exatamente. Como que vai ser isso, né? Tipo, que desesperador. Foi. Que desesperador. E em que momento a Catarina soube que você estava grávida? Em que momento vocês... Desde o início. Desde o início. Desde o início. Foi ela que entregou a caixinha do teste pro Ricardo. Ela sempre soube. Ah, tá. Inicialmente a gente falou que eram 2, né? Ela não tinha referência. Imagina, ela não, quando eles nasceram, ela tinha 2 anos e 3. Uhum. Então ela não sabia nem o que era ter irmão, muito menos mais 4 crianças ali, né? Minha casa virou uma creche. É exatamente isso. Eu fico pensando, de repente, sou só eu, de repente sou eu e mais 4, né? Tipo, como assim? E agora me diz uma coisa, o parto, como que foi um parto com 4 quadrigêmeos? Antes do parto, eu precisei ficar internada. Eu entrei em trabalho de parto com 27 semanas. Muito prematuro. E tinha um parto normal recente. Tinha dilatação. Então, eles falaram, hoje, se a gente fizer esse parto, talvez ninguém sobreviva. Principalmente porque tem 3 meninos. Os meninos sobrevivem menos que as meninas na prematuridade. Então, a gente vai internar, vai tentar inibir e vamos ver o que a gente consegue ganhar. Então, foram 40 dias disso. Nesse meio tempo, a Antonella, ela não crescia e ela não nutria. Porque a placenta dela, provavelmente, não tinha lugar, né? Eu não sou tão grande para aderir ali 4 placentas e ela nutrir bem. Então, ela tinha esse problema. E aí, o pessoal disse, Pri, primeiro, se a gente te liberar, qualquer buraco que o carro passar, você vai entrar em um novo trabalho de parto. Segundo, a gente não sabe se a Antonella vai sobreviver. Aí, eu acho que a ficha aí começou a cair. Porque era uma no meio de 3 meninos. Falei, bom, eu não posso fazer nada, então eu preciso aceitar, estar aqui e vamos ver. Mas o que vocês podem fazer? Não, a gente vai fazendo alguns exames e vai vendo como que ela tá. E dependendo, se for muito cedo, a gente deixa pra gente conseguir salvar os meninos. Eu surtei. Aí eu surtei parte 2. Que é meio que escolha um pra salvar um. Aí eu falei, é o seguinte, vocês vão fazer exame todo dia. Viu no ultrassom que ela tá com pouco tempo, vocês façam a cesárea. Porque aqui ninguém vai morrer. Vai morrer fora. Se ele mandou, algum motivo tem. Não vai morrer ninguém aqui. Só que aí, nesse meio tempo de internação, nas primeiras 48 horas, eles conseguiram inibir. Depois eu entrei num novo trabalho de parto. E aí descobriram que eu estava com uma pré-eclâmpsia. E aí eu não saí mais da maternidade. Fiz todas as medicações para amadurecer pulmãozinho, com corticoide. Agendaram o parto, porque aí ela já estava em sofrimento mesmo. E um dia antes, eu entrei em trabalho de parto. E aí ninguém conseguiu inibir. E nasceu, na data que eles quiseram. Com quantas semanas?
31 e 4 dias. 31 e 4 dias. É bem antes da hora. Enquanto na primeira filha foi com quase 40. Não, foi com quase 41 quase semanas. 41. Essa foi 10 semanas antes. Exatamente. Antes. E ninguém prepara, assim, né? Depois que você vive, eu falo que toda mãe deveria passar por alguns dias de lactário. Porque, assim, o que a gente aprende ali dentro é maravilhoso. E o que você vê numa UTI neonatal, você só pode, assim, você agradece e agradece e agradece todos os dias. Porque, assim, ter 4 bebês super saudáveis com 31 semanas, tinha bebê de 36 semanas que não tinha, assim, prognóstico de ter muitos dias além daquele, sabe? Sim. Então, assim, era muito pesado. É. E ela nasceu muito pequena. Então, aí foi o parto cesárea. Devia ter muita gente na sala de parto, né? Mais de 25 pessoas. Meu Deus. Era uma equipe para cada bebê. E uma equipe para mim. Então, tinham 5 Ainda mais por equipes ser ali. prematuro, né? Então, tinha que ter todo mundo preparado para entubar, para qualquer coisa. Ela foi a única que eu não vi. E a nota dela foi péssima, o Apgar. Foi 1/5, que é do 1º e do 5º minuto, né? Isso não é compatível com uma criança do jeito que a Antonella é. Ela dá de 10, assim, nos meninos, sabe? Ela é muito... Com certeza, um Apgar desse teria uma paralisia cerebral. A gente fala que ela é um milagre. Ela não devia chamar Antonella, tinha que chamar Vitória. Porque ela nasceu com 900 gramas. Nossa, menos de 1 quilo. A cabeça dela era menor que a minha mão, fechada, assim, ó. Era menor. Ela parecia um mico. Porque ela era meio ruivinha, com os cabelos tudo espetadinho, mas era um tiquinho, assim. E foi. E eles nasceram com quanto? Eles nasceram, Caio 1,600, Diego 1,5 e o Ícaro, que é o maior de todos hoje, 1,400. Pequeniníssimos também, né? Mas 900, menos de 1 quilo. Mas assim, não tiveram nenhum problema. Não foram entubados? Foram. Ela foi entubada e o Diego foi entubado. O Caio e o Ícaro ficaram na não invasiva, no CPAP. O Ícaro saiu no dia seguinte. Ela estubou no dia seguinte e o Diego que tirou o tubo depois, só. E o Caio deu um trabalhinho. Ele era o maior, mas ele era preguiçoso, ele fazia apneia. Então, você tinha que ficar cutucando ali pra ele respirar, porque ele esquecia. Então, E eles ficaram quanto tempo na UTI? O Ícaro e o Caio, 41 dias. O Diego, 51. E ela, 53. Era pra sair com o Diego, mas ela fez uma apneia no dia e precisou ficar mais 48 horas. E você ficou em casa nesse período? Você tinha que ir todo dia pra maternidade? Toda hora. Toda hora pra amamentar, pra... Eu chegava na maternidade às 5 da manhã. Dava mamar pro Ícaro. Porque isso foi um dos pontos que eu falei, né? Falei, gente, ninguém prepara a gente na maternidade, uma mãe de gêmeos, pra amamentar simultaneamente. Como é que você amamenta um? Depois, inicialmente, aí de 40 minutos, você vai lá e pega o outro. Quando você acabou o outro já quer mamar de novo. Você não deu tempo nem de se trocar a fralda. E a gente não tem esse preparo dentro da UTI. E eu falava, gente, mas me dá 2 pra amamentar. Porque senão eu tenho que vir às 6 da manhã amamentar um, às 9 amamentar o outro, meio-dia o outro. Pra eles conseguirem pegar a mama pelo menos uma vez no dia. E não podia, era protocolo, sabe? Tem que seguir algumas coisas ali. E a gente não tem preparo. Em casa, quem vai me ajudar, quem vai me ensinar a segurar 2 e o que eu faço com os outros 2? É aquela loucura, né? Então, eu senti muita dificuldade nisso. Então, eu dava de mamar, que eles tinham que mamar pouquinho, porque eles cansavam. E eu tinha muito leite. Na primeira tirada da manhã, eu tirava 600 ml. Nossa. Aí eu descia pro lactário e esvaziava a mama. Aí tinha 600 ml. Aí às 9 eu subia, amamentava outro, aí descia e esvaziava. E aí no período da tarde eu ia pra casa, ficar com a Catarina, e tirava leite, e o Ricardo à noite levava pra maternidade. Então era o E dia assim foi. inteiro ali produzindo leite, tirando leite, nessa preocupação. E aí você dormia em casa. Dormia em casa. E esse processo de sair da maternidade e deixar lá, né? Deixar eles lá na UTI, deve ser muito difícil. Tipo assim, meu Deus, eles estão ficando e eu tô indo, né? É difícil. Mas assim, o mais difícil foi ficar longe da Catarina. Porque é aquela coisa, você já tem aquele super vínculo, né? Sim. Poxa, ficar 40 dias sem sua filha. Os 40 dias você ficou internada antes de nascer. Exato.
assim, eu não via. Ela chamava por videochamada, porque só ia de final de semana, né? E ela falava assim, mamãe, quando que você volta pra gente tomar café da manhã juntas? E aquilo cortava, assim, sabe? Eu não conseguia nem falar. Então, assim, de verdade, eu tava dando graças a Deus. Primeiro porque eu não aguentava mais receber visita. Eu não conseguia ficar com a visita, porque eu tinha uma rotina maluca de amamentá-los, de acompanhar, de fazer o canguru que eles colocam e você tem que prende umas faixas, né? A demanda da UTI era muito grande, era muita visita e os bebês não estavam lá. Aí eu falei pro meu médico, não, me dá alta, pelo amor de Deus, eu preciso ir pra casa. Porque as pessoas iam pra te visitar. Eu acho que com a esperança de tentar ver os bebês, mas assim, ninguém tem muita noção, né, do que é um pacotinho de arroz de 1 quilo ali, né, numa incubadora. Sim. Então, Mas alguém chegou a ver Não. da sua família? Não, ninguém chegou a ver. Os avós podiam entrar, mas para entrar, eles tinham que estar com todas as vacinas muito em dia. E isso demandou muito tempo. Então, eles acabaram não vendo. Eu acho que bem perto da alta, minha mãe conseguiu entrar uma vez. E ela ficou muito chocada. Deve ser muito impressionante, assim, né? Você não tá preparado para ver isso, Não. né? Tipo, Não tá. E fora o que acontece ali dentro, né? Que porque você não vê só os seus bebês, né? Você vê todos os Exato. bebês que estão ali na UTI, todo mundo que tá passando por isso. E o Caio teve um problema de acesso, que ele perdeu acesso. Na verdade, um acesso infectou e precisou tirar esse acesso e passar outro e ninguém conseguia. Aí um dia vem a autorização, Pri, a gente precisa passar acesso de pique, mas a gente vai ter que tentar na cabeça. Tudo bem? Tudo bem. Aí raspa um ladinho da cabeça. Aí você chega do outro dia, seu filho tá todo picado, a cabeça inteira, e tá sem o acesso. Olha, a gente não conseguiu passar. A gente vai esperar 24 horas, vai fazer uma nova tentativa do outro lado. Aí você chega do outro dia, seu filho tá todo raspado. Aí ele tinha um moicano. E assim, o Caio ficou muito nervoso, acho que por conta disso, sabe? De ficar furando toda hora. Então, você chegava, ele não pegava o peito direito, ele era o mais agitado. Ele era, o que nasceu melhor de todos. Mas ele, por conta dessa infecção que ele teve, deu trabalho ali na UTI. Imagina um serzinho que acabou de sair, que nem era pra ter saído ainda, sendo furado de tudo quanto é lado. Imagina o estresse. Sem a mãe, né? Sem a mãe por perto. Não dá nem pra imaginar, assim, né? É uma coisa que você nunca imagina quando você tá grávida, que você vai passar por uma coisa dessa. Não, assim. você não imagina. E ninguém é preparado para a prematuridade. Isso é uma judiação. Porque, assim, Sim. a prematuridade, ela é solitária, sabe? É muito desgaste emocional, físico. É complicado. E eu acho que ainda tem essa questão que você falou, assim, além da prematuridade e da gestação, das complicações da gestação, passar por tudo isso quando você já tem um filho. Exato. Porque aí você tem que se dividir, e aí você fica... O quão justo é com cada um, né? Que você tá tipo, deixando de ficar com um pra ficar com outro, deixando de ficar com outro. O quão difícil isso é, porque é isso. Você tem que dar atenção pros bebês que estão na UTI, mas você também não pode deixar de dar atenção pra filha que tá em casa. Então, e aí você tem que escolher, né? Qual é o seu mais difícil. E você tem que ter uma posição. Então, assim, pra gente era a Catarina. Porque eles, querendo ou não, eles saíram fora do tempo. Eles precisavam daquele forninho ali, que era incubadora. E lá eles tinham o cuidado. Que elas eram muito cuidadosas. E a Catarina precisava de mais. Então, eu falava pro Ricardo, olha, Ricardo, é necessidade. Então, ela precisa de mais atenção, de mais cuidado. Eles são pequenos, a gente vai fazer tudo que der para fazer, vai dar carinho, vai dar amor, mas a nossa prioridade é a Catarina. Imagina o trauma dessa menina, ficar 40 dias sem a mãe. Quando eu cheguei em casa, Fabi, ela olhava para mim, eu ia dar banho, louca para fazer as coisas com ela. Ela gritava, sai daqui, eu não quero você, chama meu pai. E ela ficava 24 horas comigo antes de eu internar. Fazia tudo comigo. Ela ia trabalhar comigo, levava pra escola, tudo junto. E, de repente, ela me empurrou. Empurrou, tipo Era assim... proteção, né? Uhum. Ali o Tipo, Ricardo... eu não te vejo há muito tempo, peraí. Se não tivesse caído a ficha que ele era pai, ali ia ter que cair caído ali. todas, sabe? E, assim, ele se transformou num pai, assim, incrível. Contanto que eles têm um
um elo, assim, maravilhoso, sabe? Que eu acho muito legal. Que talvez, se não tivesse passado por isso, não teria. Sim. Não teria essa Então, proximidade tão forte, né? Então, foi um... Todo dia ali, caminhando, tentando cativá-la de novo, sabe? Mostrar pra ela que eu fui, mas que eu voltei. Foi passinho de formiguinha. E não foi fácil, foram meses, viu? Não, e ainda assim, você passando por isso no puerpério, né? Sim. Então... Mas você nem lembra. Não dá tempo de pensar. Não dá tempo. Eu lembro que quando eu tive alta, eu falei assim, ô, doutor André, quanto tempo pra eu dirigir? Porque eu ia ter que ir e vir. Ele falou, ó, Pri, uns 15 dias. Mas, ele fez, mãe de prematuro é tudo um pouco diferente. Mas assim, respeita a sua dor. Tá bom. No quarto dia eu consegui vestir uma cinta. Falei, agora. Entrei no carro e ó, fui. Aham. Não dá pra você ficar esperando um táxi ou pegar uma condução. Não tem como. Você tinha que estar quase o dia inteiro no hospital, passar muito tempo Era um vai e lá. volta o tempo inteiro. Uhum. Então, você se recupera muito rápido. Você não vê. Simplesmente o tempo passa. E quando você vê, passou. Falou, poxa, mas já? Eles cresceram. É assim. E aí você falou da amamentação, tudo isso. Você conseguiu amamentar por quanto tempo eles? 60 dias só. 60 dias. Mas foi exclusivo. Uhum. E aí eu lembro que eu cheguei na pediatra, porque a gente ia na pediatra a cada 15 dias. Eu cheguei e falei, olha, doutora Sil, ela tem trigêmeas. Eu falei, não dá mais. Ela falou, o que não dá mais? Eu falei, eu não consigo mais amamentar. Porque ou eu vou amamentar, ou eu vou trocar fralda. Eu passo o dia, porque eles não conseguem sugar. E eu passo o dia na maquininha. Então, assim, eu não consigo nem fazer eles arrotar direito. Eu preciso colocar ali posicionado e arrota, Deus que vai olhar. Deus protege. Porque eu vou pegar o outro. Porque eles não conseguiam. Simultâneo, eles eram muito pequenos. E a mama era muito grande para eles ali, pequenininhos, muito prematuros. Então, eles não pegavam. Então, assim, precisava de muito cuidado. Que naquele momento não dava para fazer. Sim. E aí você foi pra fórmula a partir dos Foi. 2 meses. Facilita muito, né? Nessa Muito. questão, porque você consegue colocar todos ao mesmo tempo, se precisar. Depois consegue. Tem vídeo. Eu conseguindo amamentar os 4, segurando as 4 mamadeiras. Mas, assim, inicialmente ainda não. Porque a mamadeira sai muito. Por menor que seja o bico. E aí, Prematuro. a gente podia, deixava sugar 2 vezes e eles tinham que ter 3 segundos de descanso. Então, eles sugavam 2 vezes e baixava a mamadeira 3 minutos de descanso. 3 segundos. Então, demandava. Mas aí até pegar no tranco, que demorou. Aham. E depois foi. E depois que você saiu com eles, foi pra casa? Você ficou sozinha em casa? Fiquei. Com os 5? Tem a Fê, né, que me ajuda desde então. A Fê ajudou minha mãe a criar a gente. E assim, a Fê nunca teve filho. Cuidou de muitos primos, mas ali, prematuro. Falei, Fê, vamos lá. E aí foi, sabe? Ela aprendeu a dar de mamar pro prematuro. As crianças são enlouquecidas nela. Eu falo que são os filhos que ela não teve. São eles. Não, Então, ela me porque ajudou demais. Sem ajuda, você não vai no banheiro, assim, né? Você não respira, porque você passa o que você falou, amamentando, trocando fralda e pondo pra rotar, e quando você viu, passou 2 dias, você nem... Logo que eles saíram, que saíram os 4, porque primeiro saíram 2, eu fiquei em casa, quando saíram os 4, acho que minha mãe ficou um pouco preocupada, meu pai também, falou, vem pra cá. Mas a gente conseguiu ficar pouco tempo lá, porque não é o nosso... ambiente, rotina, e assim, tudo. eu, os 4, a Catarina, e aí o Ricardo acabava não ficando lá. Então, assim, dava uma afastada, sabe? E aí a pediatra sempre falava, ó, família sempre junta. Por pior que seja, vocês 7 juntos. Eu não quero vocês separados. Vocês precisam estar nesse começo juntos. Você precisa de apoio. Do apoio do seu marido. Não só da sua mãe, do seu pai, sabe? Então, e aí logo a gente voltou. E aí a gente foi acertando, né? E como foi a Catarina encontrar com eles pela primeira vez? Ela não quis buscar nenhum dos meninos no dia que foi. A Antonella, filha, a gente sempre falava, olha, hoje é o irmão tal que vai sair. Você quer ir buscar? A gente vai vir aqui pra casa da vovó. Não. No dia que foi, a Antonella, ela quis. Acho que por ser menina, né? E aí ali começou. Ela pegava, a gente deixava. Então, assim, durante a gestação, né? Eu tenho uma irmã mais nova, que são 12 anos a menos. E eu senti muito. Eu queria muito essa irmã.
Então, quando ela nasceu, tava fazendo 12. Ela nasceu 4 dias antes do meu aniversário. Foi um super presente. Mas eu não podia encostar na minha irmã. Eu não podia pegar no colo. A minha mãe teve depressão, assim, pós-parto. Ficou meio com uma anorexia. Porque era muito, né? Teve muito problema nessa gestação, que minha mãe já era mais velha. Então, ela ficou naquele apego. E eu não podia chegar perto. Então, assim, ali foi quando eu falei, não, eu quero ser mãe, mas eu quero fazer um pouco das coisas diferentes, sabe? Então, acho que ali, pequenininha, já vinha essa sensação. E aí, eu quis fazer, realmente. Então, assim, qualquer coisa. Cacá, o que você acha? Qual que você quer? Contanto que ela que escolheu as cores das etiquetas deles. Ela que me ajudou a arrumar os lacinhos. Então, tudo que era dela, eu falava, agora, ó, você usou essa roupa, olha a foto. Vamos mandar pra Tonton? Vamos colocar? E aí, ela foi ajudando. Ela queria pegar, ela pegava. Contanto que a gente, às vezes, fazia... Mas a gente deixava, sabe? Ela fez tudo. Cacá, vou dar banho. Quer tomar banho junto? Quero. Não quero. Quer dar banho em alguém? A gente ia, auxiliava, sabe? Sempre trazendo. Sim. Nesse período que eles estavam lá e que eu já estava em casa, ela fazia desenho. A psicóloga da maternidade orientou. Então, ela fazia desenho e a gente levava, colava na incubadora, tirava foto e mostrava para ela. Aí, os irmãos mandavam presentes. Então, cada dia um irmão trazia alguma coisinha para ela, um laço, qualquer coisinha. E ela ficava... super feliz. E assim a gente foi lidando com tudo isso. Não, e é legal isso, né? De vocês colocaram ela pra realmente participar, estar junto. E não, tipo assim, peraí que agora tem que cuidar dos pequenos. A prioridade era ela, Fabi. Era ela. A gente porque tinha é quem mais sente, né? Exato. Quem tá maior ali, tá percebendo tudo, é quem mais vai sentir essa... Exatamente. Ela já tem todo um vínculo, né? Toda uma formação ali na cabecinha, já reconhece. Catarina já montava frases. E eles não, né? Então, o foco maior era nela. Era ela. Eles estão com quantos anos agora? Eles com quase 5 e ela acabou de completar 7. Não, eu imagino... 5 crianças em casa, que a brincadeira deve rolar solta, assim, né? Tipo, o tempo inteiro. Não sei se a Catarina, por ser um pouco maior, ainda tem brinca muito com eles. Ou... Muito. Muito. Porque a diferença de idade é muito pouca, né? São 2 anos. 2 aninhos, então ainda faz tudo junto ali. Mas tem alguma brincadeira entre eles que é a favorita deles, assim? Brincar de escola. De escola? De escola e mamãe e filhinho. E assim, meus filhos dão barato, porque um tá cozinhando, o outro tá trocando fralda, o outro tá levando pra escola. Não tem isso em casa, assim, sabe? É coisa de menina, é coisa de menino. Eles gostam de rosa, eles gostam de azul. Brinca tudo junto. Brinca tudo junto. A gente é muito o menos é sempre mais. Sabe, brincadeira raiz. Então, de final de semana, o Ricardo pega, leva pro parque, vai se ralar, deixa machucar mesmo, vai aprender a andar de bicicleta. A gente tem muito disso, do simples, sabe? Vai pular em poça d'água. Esses dias estava chovendo, a gente desceu para gravar um conteúdo. E a gente foi, e tava todo mundo arrumado pra gente gravar. Começou a chover. Eu falei, e agora? Vamos gravar na chuva? Aí a Aline olhou pra mim e falou assim, Pri, mas e se o cliente não gostar? Eu falei, eu não sei, vai. Mas a gente tava quase saindo pra gravar, sabe? Porque ia ser muito legal eles brincarem na chuva. Eles iam se divertir. Sim. Então, a gente se preocupa muito com isso. E eles amam gravar conteúdo. Amam. Eles olham pra Aline... Que é um momento de diversão. Exato. A criança gosta de brincar e a gente acaba entrando nessa fase de brincadeira junto, né? A gente pode voltar a ser um pouco criança junto com os filhos, né? E já que a gente tá falando em brincadeira, chegou a hora do nosso quadro especial, patrocinado por Frutella, que é Brincar e Ser Feliz. A Frutella que fez parte da minha infância. Da minha também. Da sua também. Amo Frutella, assim, eu lembro de vários momentos, eu e minha irmã, né, a gente sempre foi muito próxima, a gente brigava pra dividir o pacotinho, sabe, tem coisa de irmão que tem que ser tudo dividido igual, contadinho, e Frutella que proporciona mais momentos em família, proporciona a gente poder dizer mais sim, e a brincadeira de hoje vai funcionar assim, é aquela brincadeira que chama Quem Sou Eu, sabe, sim. Conhece, já brincou? Funciona assim, a gente vai tirar um papelzinho que a nossa equipe preparou aqui pra gente, desse pote, uma por vez. Tá. E aí, esse papelzinho vai dizer quem você vai ter que ser. E aí, com perguntas de sim ou não, eu tenho que tentar descobrir quem você é. E depois a gente inverte tudo. Tá. Então,
que a gente tem aqui? Personagem? Personagem, Objeto? coisas que remetem à frutela, Coisas relacionadas à frutela. desenhos, personagens, pessoas. Tá, vamos ver. Qualquer coisa, os universitários vão ajudar a gente aqui. Quer começar você? Vamos. Pega um você e eu começo perguntando. Eu adoro essa brincadeira. Ai, medo. Sensacional. Quer mostrar pra... Vai, quer mostrar pra lá? Mostra pra câmera ali, ó. Foi? Dá pra ver aí? Aqui foi. Gi, foi? Será que aqui? De longe dava pra ver, mais ou menos. Foi aqui. Foi? Aqui foi? Foi. Pronto. Ai, meu Deus. Tá muito aberto, né? Bom, vamos lá. É de comer? Não. Não. É um personagem? Não. Não. É um desenho? Não. É uma pessoa? Sim. Tá. É uma pessoa real? Sim. Tá. É homem? Não. Mulher? Sim. Adulto? Sim. Tem no nome do podcast? Não. Vida de mãe? Não. Não. Tá. Mulher, adulto, é real. É atriz? Não. É famosa? Sim. Ele tá todo mundo rindo. É atriz, ela não é atriz. É famosa. É influenciadora? Não. Não. Ai, gente. É cantora? Sim. Cantora, tá. Eu tô tentando pensar o que vocês colocaram aqui. É loira? É. É da nossa época de criança? Sim. É a Xuxa? Xuxa só para baixinhos. Boa, boa. Bom, vou eu agora. Vou tomar água pra não... Posso mostrar aqui, ó? Peraí, vira pra lá, vira pra lá. Dá pra ver, ó? Abaixa um pouquinho pra cá. Isso, assim mesmo. Tá. Pode. É alimento? Não. É pessoa? Não. É animal? Não. É um personagem? Sim. De desenho? De desenho? Filme? Desenho. Desenho. Sim, também. É. Desenho e filme. Não. Só desenho. É azul? Não. É da nossa época? Não. Ixi. É... Desenho. Esse personagem é um animal? Não. Não. É azul? É azul? Ih, mas aí vou ter que dar um spoiler aí. Ah, são os Smurfs. A Smurfette? Não, mas é que azul é tipo assim. Azul. Tá, não Ai, sei. será que é aquele do Guardião Não. dos Guardiões? Não. Eu adoro. É, que tem um que é azul lá. Mas é que eu pensei nos Smurfs. É, mas é desenho, né? Não é filme. Uhum. É grande? É. Os meninos gostam mais? Indiferente. Indiferente. Tem uma pegadinha aqui, hein?
Não fui eu que escolhi. Não, vamos lá, não aguenta aí, peraí. Desenho. Não é animal, não é Pepa. Homem? Sim. Desenho homem. Harry Potter? Não. Eu vou ter que dar uma dica, porque tem uma pegadinha aqui. Então dá Tem uma dica. pegadinha? Então vai. É uma dupla. Sandy Júnior. É desenho. É uma dupla. Eu não sei se tá Tom e gravando. Jerry. Não. Não é bicho. Não é da nossa época. Não é da nossa época. Nossa. Mario Bros era da nossa época. Não é videogame. Não. É uma dupla. Não é da nossa época. Eu não sei. Meus filhos não assistem muitos desenhos. Assistem, ela tá falando, assiste. Eles assistem esse? E ela assiste. Ai, Agora a Jesus. pressão aumentou. Tá dando umas dicas aqui, Uma ó. dupla. É o trio, eles gostam. O Alvin e os Esquilos. Não. Blip. Não. Bob Esponja. Não. Patrick. Ai, meu repertório. É que a gente falou desenho, é que tem desenho também. Mas tem boneco? É brinquedo? Tem boneco também. Ai, meu Deus. É o... Tem no YouTube? Tem. É o Lucas Neto. Não. Não? Ai, caramba. Que tem o Lucas Neto e a Gi, né? Peraí, se tem no YouTube? É que o nome é da dupla, não é tipo assim, Lucas Neto. Tem Tá. a fulana também, mas o nome é Lucas Neto. Não. São dois homens? Olha, já Patati tá... patatá! Olha, já foi dando a dica direta. Tem show, tem... Faz tempo. É que faz tempo. Patati patatá. Não, quando eu olhei, eu falei, sacanagem, né? Porque são dois, tipo, é mais Patati difícil. patatá. Mais difícil. Bom, gente, esse foi o quadro Brincar e Ser Feliz, patrocinado por Frutella. Frutella que sabe a importância de viver momentos incríveis em família, de dizer mais sim, de sair da rotina, de se divertir. Sem contar o sabor, né, indescritível de Frutella, inconfundível, que as balas têm vitamina C e são feitas com suco de fruta, o que permite a gente dizer mais sim. Inclusive, tem QR Code aqui na tela para vocês, ou link na descrição só para quem está nos ouvindo, para você já garantir a sua. E também já segue Frutella lá nas redes sociais, né, @FrutellaBrasil, para vocês ficarem por dentro dos conteúdos da marca, né, acompanhar as novidades e tudo mais. Mas esse foi o nosso quadro, deu pra gente se divertir um pouco. Eu adoro brincar de quem sou eu, é muito legal. Bom, voltando aqui, né, como que a gente falou das brincadeiras, mas agora já, com eles maiores, né? Como que é uma rotina com 5 crianças em casa? Assim, sempre teve rotina. Uhum. Senão não funciona, Senão né? não flui a vida, né? Não tem como você sair ali, né? E aí, aos poucos, conforme eles foram chegando, eu fui vendo como era importante. A Catarina já era uma criança que tinha muita rotina. Então, por isso que eu achava que ela era mais tranquila. Porque ela sempre sabia o que vinha depois. Então, a criança não ficava irritada, ansiosa, querendo sempre saber. E a gente sempre cumpria os mesmos horários. Mas a rotina com eles é muito intensa. Porque quando eu tô acabando uma atividade, já é hora de começar a outra. Porque a demanda é muito grande, né? Uhum. Então, a logística ali tem que funcionar o dia inteiro. E assim, se uma coisinha sai, já bagunça tudo, né? Então, eu acho assim, extremamente importante. Então, rotina é o primordial. Para já é difícil às vezes você, né, conseguir organizar tudo. Com 4, você tem que seguir ali, porque senão Sim. a gente não dá conta, né? Fica até mais estressante, Sim. assim, né, o dia a dia. Você falou até uma época nas redes sociais e tudo, né, numa reportagem, inclusive, o quanto vocês gastavam com leite e fórmula por mês. Você lembra? Você tem noção?
Por Olha, cima, assim. lata de leite era uma a cada 2 dias. Meu Deus. E fralda era em torno, assim, de É muita fralda. 28, 32, às vezes 40 fraldas por dia. Meu. Por dia. Aí isso Leandro, faça as contas. Ele vezes já tá ali, ó. 4. Porque, graças a Deus, quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, precisamos desfraldar a Catarina. E aí, quando eles nasceram, ela já tava desfraldada. Uma a menos. Imagina 5, gente, não dá. Não dá, não dá. Meu Deus. E tudo ao mesmo tempo, né? Sim. 4 de uma vez, mamadeira de uma vez, enfim. E a vida do casal, a vida 2, porque depois com a chegada de filhos, muda muito. O relacionamento muda, a rotina da família muda, né? Toda a dinâmica. Com muitos filhos, então, muda mais ainda. Então, como que foi essa readaptação do casal? Olha, é assim, ou vai, né? A gente não tinha muita opção. Então, eu acho que a gente entrou de cabeça, sabe? E aí, claro, né? A gente viveu ali muito o mãe e o pai. E agora, por isso que eu falo que esse ano que a gente tá dando uma respirada, né? Que aí a gente tá voltando à nossa essência, né? Sim. Poxa, quem foi a Priscila, né? Onde que ela tá aí? Vamos pegar de volta. Pro homem, eu acho que é menos, né? Sim. Porque ele não para tudo. Ele para ali, Sim, em algum pontual. momento do dia, né? Mas pra mulher é muito mais difícil. E aí, pra você ter essa conexão de novo, né? É um trabalhinho de formiguinha. Por isso que eu falo que a rotina sempre ajudou muito a gente. Porque as crianças dormem às 18 horas. E aí, depois desse horário, dá tempo de fazer uma janta, dá tempo de ir na academia, dá tempo de conversar, de assistir uma série, de ficar junto. Então, é um pouco mais tranquilo. Sim. A gente agora, com uma rotina mais regradinha em casa, assim, é ótimo por isso, assim, porque você também tem a previsibilidade do seu dia, né? Exato. Então fica mais leve, mais tranquilo pra todo mundo, assim, né? E pra criança é muito bom também. É muito bom. É importante pra gente conseguir ter vida além da Exato. maternidade, Exato. né? Isso que você falou é o que muitas mães falam, né? De se perder na maternidade. A gente se perde, se entrega de cabeça, o corpo muda, as prioridades mudam, tudo muda. Sim. E às vezes, com a falta de tempo, a gente não tem tempo pra se reencontrar, né? Exato. Então, ter essa questão da rotina, ter um tempo pra você, pra fazer uma coisa pra você, Exato. por você, vai ajudando você aí em busca desse caminho Sim, de sim. se reencontrar, de ter um momento só pra você Sim. também, um momento pro casal também, né? Que é muito importante. Não, é importante. Mas eu até esqueci de perguntar, antes de ter a Catarina, você é fisioterapeuta, né? Eu fui. Você foi. Eu fui fisioterapeuta um dia. Mas você trabalhava como fisioterapeuta antes. Trabalhava com terapia intensiva. Tenho 5 livros publicados pela Ateneu, ventilação mecânica. Eu adoro um paciente grave. Aí, imagina, chega a Covid e eu presa em casa com 5 crianças e não podia fazer nada. Sendo que era linha de frente, né? Mas aí, ao longo dos anos, meu pai sempre trabalhou com plástico. Ele fazia brinquedinho de lembrancinha, sabe? Mola, esses brinquedinhos. Ele foi ficando muito doente. E aí eu cheguei num ponto da fisioterapia, eu trabalhava no Hospital São Paulo. Eu dava aula para residência da físio, em uma determinada UTI. E aí chegou um ponto que não tinha mais plano de carreira ali. Então eu falei, pai, então em vez de eu ficar lá no hospital, eu vou te ajudar, pelo menos meio período. E aí eu fico nos finais de semana dando curso de ventilação mecânica e escrevendo os livros. E assim a gente foi por muito tempo, até eu engravidar dos quadrigêmeos. E aí depois eu tive que parar. Depois que as crianças nasceram, eu falei, e agora? Eu não consigo mais trabalhar com meu pai. A minha irmã mais nova depois foi trabalhar com a gente e tá lá até hoje. Eu não vou conseguir voltar para físio. Eu vou atender um paciente particular ou outro. Então, acho que eu vou estudar. Eu vou fazer pedagogia. Tô aqui tranquila, não tenho nada pra fazer em Exatamente. casa, com 5 crianças. Aí, foi exatamente, porque daí tinha entrado a pandemia. E aí, eu fiz pedagogia. Terminei. Eu falei, poxa, mas eu gosto disso. Porque eu sempre gostei de dar aula. Eu dava aula de ventilação mecânica. E quando eu tava lá no hospital, eu falava, poxa, mas eu tinha que fazer pedagogia, né? Mas eu falei, pô, fazer pedagogia pra dar aula
para adulto? Não. E aí eu estava começando o mestrado quando eu saí do hospital. E aí eu fui encontrando uma pessoa, fui encontrando outra, fui estudando um pouquinho. E eu falei, inteligência emocional. Eu falei, não, mas o que é isso? E aí fui, vamos aprender a lidar com as emoções. Então, agora eu faço uma certificação de orientação parental neuroconsciente com a Thelma Abraão. Agora, conheço. no final do ano, a gente termina. Uhum. E é incrível, assim, como todas as fichas caem. Tudo que você viveu faz sentido. Uhum. Porque é muito o que a Thelma fala, né? O que acontece na infância não fica na infância. Uhum. Né? Tudo é modulado ali nos primeiros 7 anos, né? Sim. E o sistema nervoso, né? Ele vai terminar de amadurecer, de se formar, imagina, com 24, 25 anos. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. É muito tempo. Tem gente que com essa idade já está casado, já tem filho. Uhum. E como é que vai cuidar de outra criança, né? Uhum. Então, eu entrei nisso, porque assim, todo mundo que olhava, porque o Insta começou, o Ricardo falando assim, Pri, você vai precisar me ajudar. Então, você vai ter que entrar na rede social. Eu falei, mas Ricardo, como? Não, você não dava aula no hospital, você vai dar aula aí. Eu falei, não, mas de jeito nenhum. Ele falou, vai. E o seu primeiro tema vai ser o aborto. Vai ajudar outras mães. Eu falei, Ricardo, mas você acha que isso aqui acontece que nem plantar banana? Não é assim, é 1 em 1 milhão que acontece. Tá, Priscila, mas o seu caso pode ajudar outras pessoas que podem ver que você com tantos consegue. E eles com tão menos estão enlouquecendo. Uhum. E aí a gente foi ajustando. Isso, e o canal começou depois que eles nasceram. Em 2018, eu tava finalzinho, tava grávida. Uhum. Foi perto de eu internar. Tá. Ali que veio essa ideia aí. Na verdade, com muita insistência dele. Porque eu Aham. não queria colocar o rostinho ali na câmera. Então, os vídeos eram bem travados, né? Era bem difícil. Uhum. E aí, foi. E aí, a gente tá... Assim, as pessoas olham e falam, nossa, mas como é que você dá conta? Quando eu penso que eu encontro as pessoas na rua, quando eu penso que eu vou enlouquecer com 2, eu sempre lembro de você. Tipo isso. É assim. Ai, mas como é que você consegue? Eu falo, olha, é difícil você com 2. É a mesma coisa. Só que eu tenho mais 3. Então, assim, eu preciso fazer um pouquinho mais rápido. Uhum. E tem que atender todo mundo. Tem que ficar mais prática, né? Tem que ficar Muito mais... prática. Uhum. Eu brinco, assim, minha irmã ainda não tem filho, né? E ela brinca que, tipo, a gente senta pra fazer a maquiagem, eu faço em 5 minutos e ela faz em 1 hora. Aí eu falo, então, antes de ter filho, eu também levava o tempo que precisasse. Agora, é assim, o tempo que tem, entendeu? É. Tem que ser rápido, porque daqui a pouco tá acordando, porque daqui a pouco... Então, você vira muito mais prático em fazer as coisas, né? isso Você faz as mesmo. coisas muito mais rápido, sem pensar, assim, É. né? Não tem aquele tempo pra parar, pra relaxar, pra... Quando tem, a gente até estranha, assim, né? Até fala, nossa, Fica perdido, né? Que é tudo- silêncio. É que silêncio. Outro dia minha filha não dormiu em casa. Aí você acorda e fala, nossa, não tem nada pra fazer agora. Tipo, eu não tenho que fazer o café da manhã, não tem, sabe? É. Não tem obrigação nenhuma. Você Exatamente. fala, que estranho É. aqui. Como? Imagina. Você já viajou sem eles? Não, viajo agora. Vai Esse final de viajar. semana, primeira vez. Mas assim, viagem curtinha, a gente tem um casamento no interior. E dessa vez a gente não quer levar. Uhum. Então eles vão ficar com a minha mãe. Mas eu já fiquei um final de semana sem eles. Sim. E foi exatamente isso, assim. A gente foi almoçar às 5 horas da tarde. A gente acordou a hora que a gente quis. E as coisas vão acontecendo. Você não para. Eu me paro pensando várias vezes assim. O que eu fazia com o meu tempo antes? Muito. Gente, como é que você produzia tão pouco? Aham. Né? Não- a gente não tem essa sensação que produz demais? Sim. Não, eu fico, gente, como que eu não tinha tempo pra treinar? É. Eu tinha todo o tempo do mundo. Exato, eu sabe? não treinava. É isso Eu me mesmo. pego pensando muito isso. Eu falo, gente, o que eu fazia de tal a tal horário? Porque assim, hoje em dia, o tempo que ela fica na escola tem que dar conta de fazer tudo, né? É. Tipo, nesse período. Então eu me pego muito pensando nisso, gente. Como que não dá conta? Aí quando alguém, tipo, que não tem filho fala, ai, não consigo fazer. Consegue. 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 Você imagina com mais 2. Você vai ver como você consegue rapidinho. Aham. Imagina, nossa, imagina com mais 5. Mas esse foi um grande desespero, assim, parar e pensar. Porque eu já imaginava, né, quando eu estava fazendo as coisas com a Catarina, eu já mentalizava mais 2. Uhum. Mas eu queria uma gestação só. Então, assim, se não viesse gêmeos ali, Parou. Uhum. tinha acabado. E aí, quando tive a notícia, eu falei,
mas assim, não cabe no carro, Não cabe, verdade, Não não cabe cabe no no carro. carro. Eu não tinha pensado nisso. né? E aí? E aí? E aí meu pai caçou. E meu pai falava assim, não, vai precisar de uma Kombi. Meu pai, como que eu vou adaptar as cadeirinhas numa Kombi, pai? Não, vai precisar de uma Kombi. Vamos pegar uma Kombi. E aí eles conseguiram um carro, ele e o Ricardo, que tinha 8 lugares. Só que esse carro parou de fabricar no Brasil. Ele era maravilhoso. E ele começou a dar muito problema. Ele era 2014. E assim, com dó no coração, a gente vendeu. Porque a gente ia ficar na mão. Assim, Sim. o Ricardo bateu na pilastra do prédio, na traseira. Foram 3 meses para vir um porta-mala. A tampa do porta-mala. Peça, tudo. Sabe? Então, assim, a gente Não ia dava ficar na mais. mão. Aí a gente testou um carro de 7 nesses 3 meses. Funcionou. E aí a gente comprou um bagageiro. Então, quando vai viajar, põe o bagageiro. A mala pra 7, né? Não. Ainda que os meninos ali da mesma idade, dá pra compartilhar coisa, mas mesmo assim você tem que ter bastante troca, né? Tem que ter, não tem jeito. E assim, bebezinho ainda é fralda, né? Mala. Eu ando com uma bolsa de medicamento. Também tem tudo, né? Desde a atadura até o antitérmico. É bombinha, tem oxímetro, tem esteto, eu levo tudo, inalador, tem que levar. Tem que levar tudo. A viagem é literalmente. A gente tá falando disso, as malas, né? Tipo, é o carro, o bagageiro. Não, e uma 7 mala são só boias. pra praia. Um lado é só boia. É muita coisa, né? A gente fala isso, a gente fala, meu Deus, como que pode uma criança desse tamanho ocupar tanto espaço, né? Porque é coisa, tralha, carrinho, isso, aquilo. Você fala, meu Deus, é um serzinho desse tamanho e ocupa tanto espaço. Aí da Catarina, que não por dia eram 3, 4 roupas, né? 3, 4 laços ali combinando. Ai, coitada da Antonella. Ela se dê por contente com aquela roupa, com aquele pijama. Não dá. Se eu lembrar de levar o laço, senão ela vai ficar sem. Quando você for maior, você escolhe seu laço, tá tudo certo. Não, eu lembro da Catarina na praia, o biquíni neon com lacinho neon. Aí o chinelo combinando. Coitadinha da Antonella, não tem Filha nada única, disso. né? Filha única é assim, a gente tem tempo pra fazer tudo isso. E hoje você dá consultoria de rotina, né? Acho que nada mais justo, né? A pessoa conseguir se organizar com 5 crianças, você tem que ensinar outras pessoas a se organizarem também, né? Como que funciona isso hoje? Olha, online. Então, eu tenho uma anamnese, né? Uma ficha que eu encaminho pra mãe, porque eu preciso saber, assim, tudo começa a partir de uma dor, né? Ou a mãe, ou o pai, ou a avó, ou o cuidador vai atrás de um profissional por conta de um problema. Então, eu não consigo criar uma rotina. Então, vamos ver o que está acontecendo. Então, como funciona a rotina da casa? Então, a gente primeiro vai alinhar aquela pessoa, a rotina daquela pessoa, porque sem a rotina dela, as outras não funcionam. E depois a gente vai incluir a rotina dos demais dentro daquela. E aí a gente vai ajustando o horário, eu vou dando dica, faz assim, então vamos por esse lado. A gente vai, trabalha como um mediador, né? Como se a gente assistisse uma peça e eu tenho uma opinião, mas a pessoa que está ali tem outra opinião, né? E às vezes de fora a gente consegue enxergar mais de quem está ali dentro, Sim. né? E agora, acabando a certificação de orientação, vai agregar muito mais, né? Porque aí a gente vai ali na raiz, né? Vai Sim. saber o que é comprovado cientificamente, né? Vai falar que birra não existe, né? É uma questão de amadurecimento. Então, ali, desde pequenininho, a gente começa a aprender. A ensinar a lidar com alegria. O sentimento mais difícil é lidar com a raiva. Mas por que é difícil? Porque talvez os nossos pais não souberam lidar com a raiva e eram explosivos e agressivos, porque os pais deles também não. Então, a gente fala muito que a gente tem muito... mas está no sangue. Não está no sangue. A gente nasce com um DNA ali, com uma predisposição a algumas coisas. Mas vai daquele ambiente que a gente vive ser facilitador ou não para aquilo. Então, se a criança cresceu com uma mãe que era usuária de droga, mas foi cuidado pela avó, que tinha rotina, sabe? Que era uma pessoa ali que trabalhava, que dava amor, que dava carinho, que cumpria com as necessidades básicas da criança, com as necessidades emocionais.
e com as necessidades mentais, a criança vai evoluir para um outro caminho. Diferente de uma criança que a mãe abandona e vai deixar ali na rua e vai saber qual tipo de ambiente essa criança vai encontrar, e provavelmente não serão ambientes bons. Então, provavelmente, essa pessoa não vai ter uma maturidade para lidar com vários problemas da vida, né? Que a gente tem que escolher as nossas batalhas, né? Sim. O que é difícil para mim pode não ser para você. E cada um com o seu difícil, Sim, né? sim. Então, é por aí. E aí, eu acho que vai juntar muito, assim. Hoje eu tenho uma clareza enorme de tudo que tem pela frente aí, de tudo que eu já passei. E por que muitas vezes a gente também se comporta assim. Tem, tudo tem um porquê, né? Tudo tem lá atrás um porquê que a gente é do jeito que a gente é hoje, né? Tem os desafios que a gente tem hoje, tudo tem um porquê. Isso que você falou da birra, eu tenho estudado muito isso, eu sigo a Thelma, né? Nunca fiz nenhum curso dela nem nada, mas eu sigo ela, porque eu gosto muito do conteúdo dela, é maravilhosa, o que ela fala, o que ela ensina. E que é isso, assim, por exemplo, a birra. Quando a gente entende o que é a birra, né? O que está por trás de uma birra, até na hora que a criança está naquele momento, você consegue ter mais calma para lidar, porque você entende que não é com você, não é pessoal, que ela não está fazendo para te afrontar. Então, só isso você já fala, tá, calma. E assim, se a criança tá no descontrole emocional, não sou eu que tenho que perder o controle emocional também, né? Então, afinal, quem é o adulto da relação, né? Quem tá aqui para facilitar alguma coisa. Então, assim, pera, vamos lá, se regula, porque você tem que ajudar a criança também. É isso aí. Então, quando você aprende tudo isso, facilita muito, né? Então, por isso que assim, eu falo, gente, tô grávida, e vai estudar. Vai estudar. Não precisa estudar isso na gravidez, mas vai estudar sobre parto, sobre amamentação. Vai por etapas, mas assim, o quanto você ir atrás de informação vai te ajudar a ter um maternar mais fácil, né? Então, a questão da rotina. No começo, a gente não colocou muita rotina, porque a gente não era muito de rotina, assim, um casal que sempre teve uma vida muito bagunçada de horários e tudo. Então, a gente não colocou muita rotina no começo. E aí, a gente sofreu com isso. Então, depois que a gente começou a entender a importância da rotina, começou a estabelecer uma rotina, e aí depois que ela entrou na escola, a gente falou, não, peraí, a gente conseguiu colocar uma rotina exata, certinha, de horário para acordar, horário para dormir, muda muito, assim, a nossa vida muda muito. Então, hoje eu tenho rotina, coisa que antes eu não tinha. Não é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, assim, tudo facilita, assim, né? E no meu caso, assim, eu primeiro fiz a rotina dela e eu me encaixei na dela, porque o meu trabalho me possibilita isso, né? Mas é isso, porque senão, cada um... Às vezes eu falava pro meu marido, a gente tá na mesma casa, às vezes cada um dorme num horário, cada um acorda num horário, sabe? Não faz sentido, a gente precisa se organizar. Então, é isso, assim, hoje eu entendo a importância da rotina, porque me fez falta lá atrás e porque eu fui atrás de aprender, de estudar, de entender a importância da rotina para as crianças, de previsibilidade, tudo. E hoje a gente aplica, mas é isso que eu falo, vai atrás de aprender, vai tem muito, muito conhecimento à disposição aí. Eu já entrevistei muita gente legal aqui, já entrevistei uma psicopedagoga também, já entrevistei físio, fono, fisioterapeuta pélvica, ginecologista, enfim, tem diversos assuntos. E essa galera tem curso, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, tem disponível aí para todo mundo aprender. Tem disponível. A informação tá aí, tem livros, tem muita coisa. Então, eu sempre falo isso, gente, vai atrás, porque ajuda. E às vezes a gente não vai atrás e é uma coisa que gasta tão pouco tempo para você aprender ali, mas que no dia a dia te economiza tanto tempo, te ajuda tanto, economiza energia, né? Energia mental, principalmente. Então, vale a pena gastar um tempinho do dia para ir aprender alguma coisa. Eu adoro hoje em dia tem curso online para tudo, né? É ótimo, então, né? eu consigo fazer no momento que eu tô ali de boa em casa. Às vezes, se é só escutar enquanto eu tô dirigindo. Sim. A gente otimiza o tempo que sobra, o tempo que tem, mas para estar aprendendo alguma coisa que vai agregar ali no nosso dia a dia, na nossa rotina. Conta pra gente onde o pessoal pode encontrar seu curso. Olha, por enquanto é só direct mesmo, porque é muito personalizado, né? Não tem como ser uma coisa em conjunto. Da sua rotina, eu colocar a rotina para sua irmã e para sua mãe. São completamente diferentes, é bem estruturado. Então, é só mandar direct e aí a gente responde, marca a data e vai seguindo as aulinhas. E tanto no Insta quanto no YouTube é de 1 para 5? De 1 para 5. Tá aqui na tela para vocês, na descrição também para vocês
encontrarem tudo por lá. E eu queria agradecer pela sua Eu que participação. agradeço. Muito obrigada, é um prazer. Foi a primeira com quadrigêmeos aqui do canal, a primeira com 5 filhos também. Então, uma experiência totalmente diferente, né? É muito diferente. Única, uma gravidez única e de risco. E até acho que a gente não chegou a comentar isso aqui, mas não foi inseminação, né? Foi natural. Tinha chances por conta da família, mas ainda assim, quadrigêmeos é muito raro, né? Sim, mas se fosse genético, né? Eles seriam idênticos. E não foram idênticos. E não são idênticos. Então assim, é aquela coisa que todo mundo fala, não tem ninguém na família. Mas pode acontecer, né? Então, claro que é muito raro, muito mais raro do que qualquer coisa, mas... Sim. E é isso, né, gente? Tem ela aqui pra contar a experiência, tem as redes sociais onde você compartilha do seu dia a dia, da sua vida de mãe de 5. O seu marido também participa, né, dos conteúdos junto com você. E, além de te agradecer, quero te dar um presente também, Frutella. Gente, tem que dar mais, tá? Porque, assim, são 5 em casa pra dividir. Quer dizer, 7, né? 5 crianças. Tem que dar mais. Tem mais aí, produção. Então tá ótimo. As crianças em casa, mas não, né? É muita gente pra dividir. Imagina a briga que é pra dividir as coisas. Irmão que gosta de dividir tudo certinho, assim, ó. Olha, é o leite, assim. Mãe, mas por que aqui tem menos? Sabe? Não, mas a minha bolacha tá quebrada. Aí sabe o que eles fazem? Vai lá e quebra do outro. Tem que ser tudo igual. Igual. Super tranquilo, assim, gente, super. Mas, mais uma vez, obrigada. Obrigada pela sua participação. Deixei as redes sociais dela todas aqui para vocês acompanharem. Quero agradecer a Frutella também, né, por esse episódio especial. E é isso, gente. Até os próximos episódios. Um beijo. Tchau, tchau.